O juízo final já aconteceu? Nosso versículo inicial se encontra em Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros que foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Preciosa igreja do Senhor, abençoados com todas as bênçãos, igreja sem ruga, sem mácula, mais do que vencedores em Cristo. Meus amados irmãos, hoje vamos seguir falando da escatologia consumada, né? Esse, se eu não me engano, já é o 4º estudo seguido sobre esse assunto, tá? Quando falamos desse assunto, é muito importante que nós sempre expliquemos o conceito, pelo menos um pouquinho, né, do conceito da escatologia consumada. Isso é importante por quê? Porque há muitas pessoas que, entre aspas, caem de paraquedas no vídeo, né? A pessoa encontra o vídeo no YouTube e cai para ela aleatório, vamos dizer assim, e a pessoa não tem noção. Que absurdo, que tema doido é esse? Juízo final já aconteceu, isso é uma loucura. De fato parece uma loucura, tá? Se é o caso de você que está assistindo ao vivo agora, ou você que está pela gravação, esse é o primeiro vídeo, você achou o vídeo, no caso, eu até creio que Deus te conduziu, obviamente, a encontrar esse vídeo. Essa é uma oportunidade grande para você conhecer a verdade do Evangelho da Graça. E o que é, então, irmão cristiano, a escatologia consumada? A escatologia, essa visão escatológica, ela defende a ideia de que toda a escatologia bíblica já aconteceu. Ou seja, tudo que foi profetizado em termos escatológicos, inclusive e principalmente a vinda de Jesus, né, a segunda vinda e definitiva vinda de Jesus, já aconteceu. Olha, obviamente você ouvindo isso, num primeiro momento, né, a primeira vez que você ouve, isso é impactante e parece loucura de fato, né? Isso é um absurdo, esse cristiano é louco. Como é que esse cara diz que Jesus já voltou? Né? Eu sempre ouço que vai voltar, que tudo que acontece no mundo diz que é Jesus que vai voltar. O assunto agora da moda é esse vírus, né, que está circulando no mundo aí. Esse vírus agora é o sinal de que Jesus está voltando, né? Isso, amada, desde sempre, né? Há séculos as pessoas falam isso. Tudo que acontece, não, Jesus vai voltar, é porque Jesus está voltando. Né? Então já houve guerras mundiais, já houve outras pestes que aconteceram no mundo, e, enfim, tanta coisa, né? A história da humanidade está aí acontecendo. E tudo que acontece assim que tem um vulto um pouco maior, né? A troca de um presidente americano, né? Os Estados Unidos é o país assim politicamente mais poderoso, mais forte no momento, né? Então tudo que acontece lá reflete no mundo inteiro. Então quando troca o presidente, porque esse presidente aí vai, através dele vai acontecer algo apocalíptico para Jesus voltar. E troca o Papa, né? Da Igreja Católica. Não sei de onde eles tiram que Papa tem alguma coisa a ver com isso, mas dizem que tem. Não, porque agora o Papa novo ele vai vir, esse Papa novo é a besta, não sei o quê. Então é tanta bobagem que a gente ouve, né? Só que antes de conhecer a escatologia consumada, isso não é bobagem, você acaba acreditando nessas coisas. Eu particularmente acreditei muito nisso aí. Tudo que acontecer, não, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Quando você estuda a escatologia de maneira séria, levando em conta o texto bíblico dentro do seu respectivo contexto, né? Levando em conta os detalhes das profecias, porque, irmãos, os detalhes é que são deixados de lado. Eles pegam interpretações que eles criam, né? Eu digo eles quem defende, né? A escatologia futurista, que Jesus ainda vai voltar, que a escatologia bíblica seria mundial e não local. Hoje nós sabemos que a escatologia foi local. Ela dizia respeito a Israel, né, e ao mundo habitado ali conhecido, que na verdade correspondia ao Império Romano, né, onde estavam distribuídas ali as 12 tribos de Israel. Né? Então a vinda de Jesus tinha muito a ver com isso. É claro que a vinda de Cristo trouxe consequências também espirituais. Tá? Porque junto com o juízo que veio sobre Israel, também, claro, veio a manifestação definitiva do reino de Deus.
Vocês entendem isso? Então, claro que houve dois aspectos, eu já vou falar disso, mas o fato é que o juízo, do ponto de vista humano, né, o juízo visível foi contra Israel. Foi o juízo de Deus contra aquele Israel. Israel, os judeus, perderam o seu privilégio de serem considerados o povo de Deus. Israel perdeu esse privilégio, né? Porque eles foram julgados, foram destruídos, né? O templo de Jerusalém foi destruído, tudo isso foi profetizado. Só que quem defende uma escatologia futurista, eles esquecem os detalhes do que foi falado, os detalhes são importantíssimos, e eles criaram então uma escatologia macro, sendo que a escatologia bíblica ela é micro. Tá? Como eu disse, ela foi para aquele Israel, tinha a ver com as 12 tribos em especial, né, ali no Império Romano, etc. Era o mundo conhecido. Né? Então o fim do mundo era o fim do mundo judaico. Tá? Não é um mundo no sentido da terra inteira. Agora que a escatologia consumada está ganhando corpo, né, sendo divulgada, então eles deram uma nova interpretação para essa questão de geração. Eles dizem assim, não passará essa geração, significa que os judeus não vão passar. Existem judeus até hoje. Gente, não é isso. A expressão não passará essa geração não tem a ver com os judeus até hoje. É aquela geração de Jesus naquela época. Tá? Essa interpretação de que não passará os judeus, isso é uma bobagem, isso não faz nenhum sentido. Tá? Mas irmão Cristiano, de fato existem judeus até hoje. Gente, claro que existe, porque a etnia carnal continuou. Entendeu? Os judeus que sobreviveram à invasão do Império Romano, etc., eles deram continuidade, eles continuaram a sua vida, eles se casaram, tiveram filhos e a etnia continuou. Normal. Agora, uma coisa é você existir etnicamente, né? Um povo existir, outra coisa é esse povo ser ainda considerado povo de Deus. Não são mais o povo de Deus. O povo de Deus é a igreja. Tá? Ser povo de Deus não depende da carne. É aquilo que Paulo fala, né? Não é a circuncisão ou a incircuncisão que vale. O que vale é ser uma nova criatura. Ou seja, não importa se você é judeu, circuncisão, ou gentio, incircuncisão. Isso não importa. O que importa é ser uma nova criatura. Então, não é o judeu carnal que é povo de Deus agora. É a igreja. Independentemente se o cara é judeu, se é gentil, se é, no caso, né, gentil seria o quê? Brasileiro, etíope, sei lá, todas as etnias que não são consanguíneas de Israel, né, seriam gentios, tá? Então esse conceito de judeus e gentios acabou, esse conceito. E não tem mais os judeus como povo de Deus. Por quê? Porque eles foram julgados. Entende? Eles foram sentenciados no ano 70 na vinda de Cristo. Tá? Então, amados, eles ignoram os detalhes das interpretações, tá? do que foi profetizado em termos escatológicos na Bíblia, para criarem uma escatologia falsa e macro, que seria para o mundo inteiro, que seria ainda no futuro. Olha só, se você estudar a escatologia consumada, você observar os detalhes, você vai ver que não faz sentido acreditar numa escatologia futura, que Jesus ainda vai voltar. Isso é bobagem. Eu já acreditei nisso. Tá? Mas quando eu me desprendi da visão do sistema religioso e fui para dentro da Bíblia, então eu vi que faz sentido a escatologia consumada. Muitos nos perguntam assim, Cristiano, se a escatologia já aconteceu, cadê que ninguém registrou na história? Ué, como assim não registrou, amado? É claro que há registro histórico. Né? Então, se você estudar, pesquisar, você vai ver que há registro histórico, né, do que aconteceu, de tudo que foi profetizado por Daniel, por Jesus de Nazaré, em relação a Israel, aquele Israel daquela época, aquela geração. Tem registro histórico de tudo que aconteceu, então, na vinda do Senhor. Então, abençoados, na vinda de Cristo, ele viria para isso, para trazer o juízo. A vinda de Jesus ela teve dois aspectos, né? Ela teve o aspecto visível, o aspecto material, o aspecto humano, né? Que foi registrado pela história da humanidade, que foi a grande tribulação que os israelitas passaram, né? A invasão posterior a isso de Roma sobre Israel, destruiu Jerusalém, destruiu o templo, tudo isso tem registro histórico. Essa foi a parte visível, vamos dizer assim, da vinda de Jesus e o juízo sobre Israel. E também a vinda de Jesus, claro, trouxe um aspecto
invisível, espiritual, que ocorreu no reino do Senhor. Então, se Jesus já veio e o juízo final estava atrelado à sua vinda, obviamente o juízo já aconteceu. Já está consumado. Tudo já está consumado do ponto de vista escatológico. Então, repito, você que não entende ainda isso, está chegando agora, Cristiano, como é que é? Poxa, eu estou meio confuso. Embaixo aqui desse vídeo que você está assistindo no YouTube, eu vou deixar um link da nossa playlist de escatologia consumada. Vai assistindo aos poucos, tá? Nós temos muitos vídeos já. Vai assistindo aos poucos, assiste até o número 6. Eu sempre digo isso, dá uma chance aí ao estudo e dá uma pegada aí, faz uma maratona do primeiro da escatologia consumada até o número 6, por exemplo, que eu considero uma base muito boa do raciocínio. Aí depois você segue devagarzinho, vai assistindo um por dia e tal, e vai acompanhando para você crescer nesse conhecimento, tá? Bom, feita essa introdução então para aqueles irmãos que estão chegando agora, o fato é que a escatologia consumada, ela é uma realidade, é um entendimento mais coerente biblicamente. Sabemos então, por esse entendimento, que tudo já foi consumado e, consequentemente, o juízo final também foi consumado. Houve o aspecto visível, né, como eu falei, que foi a destruição de Israel, o juízo sobre Israel e tudo mais, e houve um aspecto espiritual que foi invisível no reino. Primeiro vamos ver aqui, na palavra, o aspecto visível, né, as profecias acerca do aspecto visível do juízo e da vinda de Jesus, né? Uma coisa levou a outra. A vinda de Jesus trouxe o juízo, tá? Vamos ver aqui em Daniel. Olha só, nós sabemos que Daniel, apesar de muitos ainda quererem trazer as profecias de Daniel para o nosso tempo, que não faz nenhum sentido, né? Daniel profetizou para aquele Israel. As profecias de Daniel foram para aquele Israel. Então você vai ver aqui interessante, Daniel falando palavras muito parecidas com o Apocalipse em relação ao juízo. Tá? Daniel, capítulo 7, versículos 9 e 10. Ah, Cristiano, mas é 70 semanas... Amados, já estudamos isso. Você vai ver que as 70 semanas de Daniel tem tudo a ver com o Israel daquela época, tá? Não com os nossos tempos. Então veja só o que Daniel profetizou aqui. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. E um ancião de dias se assentou, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a lã pura. Agora, interessante aqui, né, no início, até que foram postos uns tronos. Não é interessante? Mas, irmão Cristiano, a Bíblia não diz que é um trono só, né? João disse que viu um trono. Como é que aqui Daniel diz uns tronos? Você já vai entender isso aí, tá? Vamos ler de novo desde o início. Eu quis frisar isso, né? Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. E um ancião de dias se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo. Observe bem esse detalhe, tá? Chamas de fogo. Você também já vai entender isso aí. E as suas rodas de fogo ardente. Versículo 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Cristiano, o que significa fogo? A gente já vai ver isso aí, tá? Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Amado, não é praticamente o que João disse que viu ali no Apocalipse? Essa coisa dos livros, né? Eu particularmente não entendo como livros literais, tá? Eu entendo como uma referência a anotações, né? Mas, assim, eu entendo que Deus não precisa de livros literais, tá? Isso quer dizer o seguinte, é uma alusão para se referir a tudo, que tudo foi anotado, entre aspas, né? Que livros são esses? São livros de obras, né? Das obras. E também João falou do livro da vida. O livro da vida é o quê? É o livro onde todos aqueles que eram eleitos de Deus, todos da salvação, estavam inscritos nele. E os livros das obras, na verdade, eram registros das obras, né? Como eu disse, eu não entendo isso como literal, tá? Ah, não é que havia um livro literalmente sendo aberto. Eu não vejo assim, tá? Eu vejo isso apenas como uma alusão, né? É uma linguagem que as pessoas podiam entender, né? Tá? Então, não é que foram abertos livros literais, tá? Então, não faz sentido, amado, pegar o que Daniel profetizou e jogar para os nossos tempos, tá?
Inclusive, principalmente, a famosa visão das 70 semanas de Daniel, né? Como eu já disse, tem estudo aí sobre isso, para você ver que está totalmente relacionado àquele Israel, aquele tempo passado, tá? Veja só para confirmar. Mateus 19, 28. Para confirmar que o juízo, que o aspecto visível do juízo, o aspecto humano, o que aconteceu humanamente, tinha relação com Israel, aquele Israel, olha só. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, olha aí, ó. Você lembra que Daniel viu um trono, além de outros tronos, Daniel viu o trono, né? Do ancião, né? O que parecia ancião de dias, né? E também, lá no Apocalipse, está registrada a visão de um trono. Jesus está falando aqui da mesma coisa, tá? Então, quando o Filho do Homem se assentar no seu trono, também vos assentareis, olha só, sobre 12 tronos. Tá vendo por que Daniel viu tronos? Não havia apenas um trono, havia tronos. Porque Jesus prometeu que aqueles que o seguiam, aqui no caso, né, os 12 discípulos, ele disse assim, ó, vocês também vão se assentar em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Olha só. Você está percebendo a referência de Jesus àquele Israel? Pegou, né? Você percebe que não tem a ver com o Israel de hoje? Não tem nada a ver. Onde tem 12 tribos hoje? Não tem nada disso aí hoje. Tá? As 12 tribos eram naquela época. Então o juízo era para elas. E Jesus disse, não só eu, como vocês também vão se sentar em tronos para julgar essas 12 tribos. Aí você vai dizer, mas irmão Cristiano, então esses tronos eram só para aqueles que seguiam Jesus ali? Não, amado. Segundo o apóstolo Paulo, a igreja também sentaria em tronos. O Paulo não disse assim para os coríntios? Coríntios, não sabeis que havemos de julgar o mundo? Não é? Então, eu não vejo como só... Aqui Jesus citou os 12 por causa daquele contexto, né? Onde ele estava ali com os seus discípulos. Mas, na verdade, Paulo disse que a igreja havia de julgar o mundo. Então, você está observando que a parte visível do juízo tinha a ver com aquele Israel, não com os nossos tempos? Primeira profecia de Daniel. Daniel profetizou para aquele Israel, não para os nossos tempos. Depois Jesus faz uma clara referência que o juízo, né, a parte visível do juízo seria sobre as 12 tribos. Agora, mais um texto para reforçar isso. Mateus 24, 20. E orai, aqui em Mateus 24, né, todos nós sabemos, Jesus está exatamente profetizando sobre a sua vinda. Desde o início do capítulo, né? Quando ele sai do templo, ele diz, olha, não ficará pedra sobre pedra. Né? Ele está falando da vinda dele. E ele não estava falando dos prédios, como alguns, né? A maioria, acredito, diz hoje ainda. Jesus profetizou que os prédios vão ser destruídos. Ele não está falando das casas e prédios de hoje. Ele estava falando do templo de Jerusalém que estava de pé ali. Então, desde o início de Mateus 24, né, Jesus está ali falando da sua vinda e dos acontecimentos que antecederiam a sua vinda. Tá? Ele diz aqui, ó, sobre a grande tribulação, que era para Israel, ele disse isso aqui. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, porque no inverno, obviamente, havia uma dificuldade muito maior, né, devido ao frio, devido à, né, neve, essa coisa toda, e nem no sábado. Agora, por que a referência do sábado, abençoado? Vamos lá, por quê? Simplesmente porque os judeus não podiam andar longas distâncias nos sábados. Era proibido pela lei. Então Jesus disse, olha, vocês seguem a lei, então vocês têm que orar para que a vossa fuga não aconteça no sábado, porque senão vocês vão estar transgredindo inclusive a lei de vocês aí. A lei proíbe que vocês andem mais de 1 quilômetro. Tá? A lei ela dava um limite ali. Entende-se esse limite como cerca de 1 quilômetro. Existe alguma discussão, um pouquinho mais de 1 quilômetro, um pouquinho menos, mas de maneira geral tem-se a ideia de que era cerca de 1 quilômetro que o judeu podia andar aos sábados. Amado, isso não é uma clara referência àquele Israel? Jesus está falando com eles lá. Tá? Não com o Israel de hoje, os judeus de hoje em dia. Isso não tem lógica nenhuma isso. Tá? E muito menos falando com os demais povos. Aqui é uma palavra exclusiva para os judeus daquela época.
Por isso que ele fez a referência ao juízo sobre as 12 tribos de Israel especificamente, e aqui essa referência ao sábado, né? Deixando claro que era um alerta para aquele Israel. Estão entendendo o ponto? O que eu quero dizer com tudo isso é que o juízo final, a parte visível, a parte humana, foi contra Israel, não era contra toda a humanidade. Foi contra Israel. Tá? É claro que houve um aspecto espiritual que aconteceu no reino, e a gente já vai falar disso aqui daqui a pouco. Tá? Então, entendido isso, que o juízo final, pelo menos o aspecto visível e humano, tinha a ver com as 12 tribos, com Israel daquela época, vamos entender agora o conceito de fogo. Né? Vocês viram aí referência a fogo, né? No seu trono saía labaredas de fogo, etc. Por que fala-se de fogo na Bíblia e isso está sempre relacionado ao juízo? Porque fogo simboliza o juízo. Então, observe essa passagem aqui muito interessante de Judas, capítulo 1, versículo 7, Nova Versão Internacional. Olha só. De modo semelhante a estes no contexto eram os anjos, né? Faz uma referência dos anjos que foram desobedientes a Deus, tá? Eu não vou entrar nisso agora, que não é o assunto. Mas de modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas, ou seja, Sodoma e Gomorra e aquelas cidades, servem de exemplo. Amado, olha só que interessante. Eu pergunto para você que está me assistindo. Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas foram destruídas pelo fogo do céu, não é verdade? Sim, é verdade, biblicamente é verdade. Eu pergunto para você, aquela região onde Sodoma e Gomorra estava localizada, está pegando fogo até hoje? Estou falando literalmente. Tá? Tá caindo fogo do céu até hoje lá, pegando fogo? Ah, irmão Cristiano, claro que não. Então por que chama aqui de fogo eterno? Né? Se você for pensar literalmente, aquele fogo que caiu do céu para destruir aquelas cidades, se for levar o pé da letra literalmente, ele deve estar pegando fogo até hoje lá, literalmente, e caindo fogo do céu. Mas não está. Então por que fala fogo eterno? Porque é um fogo de juízo. O que está dizendo aqui? Aquele fogo que veio destruir aquelas cidades foi um juízo de Deus contra aquelas cidades. Então está muito claro que fogo é um símbolo de juízo. Claro que ali em Sodoma e Gomorra, nas cidades vizinhas, não foi apenas símbolo, foi um fogo literal. Mas aqui está sendo usado como uma referência, né, como um alerta, etc. E usa-se a expressão fogo eterno, ou seja, foi o juízo de Deus. Tá? Então, quando você vê na palavra a expressão lago de fogo, como João diz que viu lá no Apocalipse, né? Esse lago de fogo simboliza exatamente o juízo de Deus, ou seja, simboliza a ira divina. Tá? Vamos ver a referência disso aí? Mais uma vez, vamos ler Apocalipse 20, versículo 12, só que agora vamos ler todo o contexto. Todo o contexto não, até o versículo 15. Vamos ler o 12 então. Vi também os mortos, grandes e pequenos. Aqui, grandes e pequenos, amados, tem mais um sentido de assim, pessoas de importância, pessoas mais humildes. Tá? O sentido aqui é esse, não é de estatura, tá? Mas é essa questão, né? Pessoas de grande importância e pessoas humildes, ou seja, todos os tipos de pessoas. Né? Eu vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. É uma referência às obras, tá? Mais uma vez eu digo, eu não entendo isso como algo literal, é apenas uma referência, é apenas uma linguagem para que as pessoas pudessem entender, tá? E outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Gente, isso aqui, deixa eu dar uma ressalva aqui. Ah, Cristiano França, então quer dizer que é pelas obras? Já que eles foram julgados pelas obras, então é a obra que salva, é a obra que condena? Amado, não é bem isso, tá? Nós sabemos, nós que estudamos a graça, sabemos muito bem que as obras, elas não causam nada, elas são a consequência. Tá? As obras refletem quem nós somos. Tá? Então, se eu sou um filho da salvação, eu tenho obras de acordo com os filhos da salvação. Tá? Ou seja,
eu busco sempre ter boas obras. Claro que por causa da carne, eventualmente, nós que somos filhos de Deus, podemos cometer uma obra má. Só que nós não amamos a obra má, nós não queremos permanecer nela. Nós não temos prazer na obra má, tá? Nós não temos prazer em sermos maus, porque somos filhos de Deus, tá? Mas por causa da carne, eventualmente podemos fazer um mal aqui ou ali. Agora, aquele que é da perdição, ele tem prazer em viver no mal, ele quer viver no mal. Então as obras refletem a pessoa, tá? Eu estou dando essa ressalva porque pode haver uma confusão aqui, né? Inclusive muitos se confundem nisso aí. Tá vendo? São as obras aqui, foram as obras. Não, a obra reflete. Então eles foram julgados pelas obras porque as obras refletiam o que eles eram. Se eram da perdição ou não. Tá? Tá bom? Que isso fique bem claro, tá? Versículo 13. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades. Hades também pode ser traduzido por inferno, tá? Algumas versões aparecem inferno, tá? Já vou falar um pouquinho disso aí. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno, ou Hades, entregaram os mortos que nele haviam, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. 14. Então a morte e o Hades, ou inferno, em algumas versões, foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Observe bem isso. O que é lago de fogo? Mais uma vez, fogo simboliza juízo. O lago de fogo é uma referência à ira de Deus, ao juízo de Deus. Tá? Ou seja, a morte e o inferno, o que é inferno? O inferno, gente, não é um lugar que está pegando fogo eternamente. Tá? Um lugar onde as pessoas estão espiritualmente queimando para sempre. Isso é uma bobagem que o sistema religioso inventou e que nós acreditamos por muito tempo. Eu também acreditei nisso. A Bíblia não fala disso. Tá? A Bíblia não fala de lugar que pega fogo eternamente. Eu já vou falar um pouquinho mais disso aí. Inferno, é porque na Bíblia, assim, né? Várias palavras foram traduzidas por inferno. O Hades, Sheol, né? Que na verdade o Hades, Sheol, significa lugar encoberto. Eles conheciam também como lugar dos mortos, onde supostamente os mortos estavam ali esperando, né, o juízo. Tá? Então por isso que diz a morte e o Hades, porque eles estavam juntos, né? A morte era a não existência da alma e o Hades era onde a alma ia, né? E como eu disse, havia uma crença até folclórica no meio dos judeus, né? E não só dos judeus, outras civilizações também acreditavam nisso, né? Que os mortos iam para um lugar específico. Né? E os judeus acreditavam inclusive no seio de Abraão, né? Jesus até cita o seio de Abraão, né? É claro que ele cita como uma parábola, não como algo literal. Tá? Quando Jesus fala do seio de Abraão, ele não está falando de algo literal, gente. Está falando de uma metáfora. Tá? Aquilo ali é uma metáfora. Então, esse lugar dos mortos, o lugar encoberto, também é chamado de inferno. Vocês estão entendendo? Inferno não é um lugar eterno pegando fogo, onde os espíritos, no caso, e almas estão pegando fogo para sempre. Inferno era o lugar dos mortos. Eu entendo esse lugar, não como um lugar literal também, eu entendo como a não existência, ou seja, as almas eram destruídas e elas deixavam de existir. As almas antes da vinda de Jesus, elas experimentavam a morte. Que, amado, vamos lá, devia ser algo terrível. Imagina só a sua alma ser destruída. É algo terrível, amado. E todos, antes da vinda de Jesus, todos, sejam da salvação ou não, não importa, todos experimentavam a não existência, a morte da alma. Então a morte era isso, era a destruição da alma, e o Hades era o inferno, ou seja, era a não existência, ou, como a crença folclórica da época, era o lugar dos mortos. Ou seja, o que João viu aqui? Ele viu a morte e o inferno, morte e sepultura, ou seja, a destruição da alma e onde a alma ficava presa na não existência. A morte e o Hades, ou inferno, foram lançados no lago de fogo, foram destruídos no juízo para os filhos de Deus. Tá? Porque o Senhor Jesus, ele salvou os filhos do Senhor. A palavra diz assim, o Senhor Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados. Tá? O seu povo, aqueles a quem ele escolheu que estavam no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. Tá? Então, para os filhos de Deus, a morte e o Hades, o inferno, a sepultura, foram lançados no lago de fogo. Ou seja, no juízo. O juízo pôs fim a essa condição de morte. Assim, em outras palavras,
O juízo de Deus pôs fim à condição de morte, destruiu a morte para os filhos do Senhor. 15. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Ou seja, foi lançado no juízo, passou pelo juízo, recebeu a sentença. O lago de fogo é a segunda morte. O que significa essa expressão? O lago de fogo, que é o juízo de Deus, é a segunda morte. Como nós podemos entender isso? Podemos entender da seguinte maneira. O juízo divino resultaria em destruição eterna. Antes da vinda de Jesus e do juízo, a destruição não era eterna. Por que, irmão cristiano, que não era eterna? Porque haveria a ressurreição. Nós sabemos, como Daniel profetizou, até Jesus mesmo profetizou, que haveria a ressurreição de todos. Uns para a condenação, outros para a glória. Uns para a destruição eterna e vergonha eterna, outros para a vida eterna. Ou seja, a destruição da alma antes da vinda de Jesus, antes do ano 70 e do juízo, não era definitiva. O que trouxe destruição definitiva para os da perdição, para aqueles que não estavam escritos no livro da vida, foi o juízo. Então a expressão o lago de fogo é a segunda morte, o que essa expressão diz? O juízo de Deus trouxe destruição eterna para quem não era da salvação. É isso que significa. Porque a partir do juízo, aqueles que não eram da salvação entraram na destruição eterna. Eles foram lançados no lago de fogo. Mais uma vez, gente, não entenda isso como algo literal. Tá? Eu, quando era religioso, eu via literalmente um lago de fogo. Não é literal, é uma referência a um juízo divino. Vamos ver Paulo falando disso? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só. Quem não conhece a Deus é quem o Senhor não se revelou. A palavra não diz que Deus se revelou, né? Foi ele que buscou, né? Foi ele que foi de encontro aos seus. Então quem não o conhecia porque ele não se revelou, porque não estavam escritos no livro da vida, porque não eram predestinados. Vocês estão percebendo? Então com labareda de fogo, olha aí a labareda de fogo de novo. Por que labareda de fogo? Porque a vinda de Jesus traria o juízo. Fogo é juízo. Com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, olha só, padecerão eterna perdição. Que coisa, amado. Você está percebendo o que foi o ser lançado no lago de fogo e a segunda morte? É isso aqui. É padecer eterna perdição. Em algumas versões aparece eterna destruição. Tá? Longe da face do Senhor, ou seja, aqueles que não conheceram a Deus, né, seriam banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, ou seja, seriam eternamente destruídos. Isso sim é um juízo terrível, hein, amado? Imagina só. Antes da vinda de Jesus, as almas iam para a destruição, mas isso não era eterno. Haveria uma ressurreição. Só que a partir do juízo, e sim essa destruição era eterna, é a segunda morte. Então veja, o Senhor lançou, figurativamente, né, a morte e o inferno, a sepultura, no lago de fogo, ou seja, figurativamente, para os filhos de Deus, eles foram destruídos pelo juízo. E aqueles que não conheciam a Deus, que não obedeciam o Senhor, também foram destruídos. As suas almas foram aniquiladas para sempre. Então eles ressuscitaram para receberem a sentença de Deus. E aí sim, terem esse destino terrível aqui, ó, padecerem eterna perdição, serem lançados da face do Senhor e da glória do seu poder. Que coisa terrível, né? Tá? Então é isso que aconteceu e é o que acontece até quem é da perdição. Tá? Por quê? Porque, amado, o juízo do Senhor... Cristiano, o juízo continuou até hoje? Não, o juízo foi no ano 70. Só que os resultados do juízo estão até hoje. Por isso que o juízo é chamado de fogo eterno. Tá entendendo? Fogo eterno. Ou seja, o juízo que Deus deu foi eterno. Destruição eterna. Tá? Padecerão eterna perdição. Tá? Ou seja, o juízo foi dado, mas as consequências dele
do juízo, são eternas. Então, o que é da perdição hoje, a má semente hoje, já está condenado. Tá? Ah, Cristiano, ele vai para o inferno, então? Não, amado. O inferno era antes da vinda de Jesus. O inferno, repito, não era um lugar de fogo literal, onde os espíritos iam queimar, as almas iam queimar. Não é isso. O inferno era a sepultura, lugar dos mortos. Literalmente era lugar encoberto. Né? Tanto as palavras Sheol do hebraico quanto Hades no grego. Tá? É o lugar encoberto, lugar dos mortos, sepultura. Isso é que é inferno. Ah, mas Jesus falou do inferno de fogo eterno. Gente, mais uma vez. Fogo, fogo eterno, essas coisas são referências ao juízo. Tá? É um símbolo do juízo de Deus. Por que Jesus falou do inferno? Veja bem, mais uma palavra que foi traduzida inclusive por inferno. Era a palavra Geena. Cristiano, o que é Geena? Quando Jesus falava de inferno, Jesus de Nazaré falava de inferno, quando você vai no texto em grego, você encontra a palavra Geena, inclusive com letra maiúscula. Por quê? Porque Geena era um local que existia de verdade. Tá? O Geena era um local que ele estava posicionado fora da cidade de Jerusalém, ao sul da cidade, e era um local onde eram jogados os dejetos da cidade. Lixos, dejetos, corpos de animais mortos. Por exemplo, os animais que eram imolados nos rituais da lei, no templo. Né? Os restos mortais, quando havia lá, eles eram jogados no Geena. Se diz também que corpos de pessoas que eram mortas, né, por meio de condenação da lei, ou mesmo por meio do Império Romano, também eram jogados ali. Né? As pessoas que não tinham ninguém por elas que pudesse enterrá-las, né? Não havia isso. Então a pessoa morria ali condenada e o corpo era jogado no Geena. Tá? Então o Geena era um local específico, verdadeiro, que existia fora de Jerusalém. Ah, mas por que ele pegava fogo? Justamente porque havia sempre esses dejetos. E uma maneira, então, de manter aquele local sob controle, né, para não haver um acúmulo, era o fogo. Então ele sempre colocava fogo naquele lugar. Então quando Jesus falava do inferno, tá, ele não está falando de um local espiritual onde as almas iam pegar fogo para sempre. Ele estava usando o Geena, olha só, um local que existia de verdade, que pegava fogo constantemente, por causa dos dejetos que eram jogados ali. Jesus usava aquele local como um símbolo, como uma referência ao juízo de Deus. Vocês estão entendendo o ponto? Por isso que inferno, esse inferno mitológico que o pessoal prega aí hoje, você vai para o inferno pegar fogo para sempre, se você não colocar a roupa que eu mando, se você não seguir os diretrizes aqui da igreja, a sua alma vai pegar fogo para sempre. Isso é uma bobagem, não existe isso aí. Tá? O inferno que havia era antes da vinda de Jesus, era o lugar dos mortos, a não existência, né? Ou poderia ser traduzido por sepultura, etc. Tá? Que para os filhos de Deus, esse lugar não existe mais. A morte não existe mais para os filhos de Deus, a morte da alma. Tá? E esse inferno que Jesus falava, então, era o Geena. Tá? Era um local específico que existia de verdade e que Jesus usava como uma referência. Olha só. Eu vou te convidar a ler o meu livro Respostas em Graça. Você que é novo na graça, aqui embaixo do vídeo na gravação você vai encontrar um link da nossa livraria. Tá? Entra na livraria, você pode ler de graça os nossos livros, a versão digital, você pode ler gratuitamente. Leia o livro Respostas em Graça. Ali tem algumas respostas sobre essa questão de inferno. Tá? Inclusive tem uma resposta ali muito boa a respeito daquela figura que Jesus faz, né, de Lázaro e do rico. Né? Muitos usam aquilo para dizer que o inferno existe literalmente. Aquilo ali é uma metáfora, gente. Tá? Aquilo ali é uma parábola. E está muito bem explicado nesse livro Respostas em Graça. Então, quem não leu ainda, leia. Tem um link aí na descrição da livraria. Tá? Logo, logo, com a permissão de Deus, a gente vai ter um material aí sobre inferno, tá? mais detalhado. Mas você já pode ter uma noção muito grande do que significa. Tá? Então, o inferno, que é a sepultura, o lugar dos mortos, tá? Foi lançado num lago de fogo, ou seja, passou pelo juízo, o Senhor aniquilou a morte e a sepultura. Acabou, para o Filho de Deus acabou. Agora, a morte segue para os da perdição, por quê? Porque o juízo é eterno. Mais uma vez, lembre-se da expressão fogo eterno. Por quê? Porque os resultados do juízo foram eternos. Então o juízo já aconteceu, mas o resultado é eterno. Ou seja, quem era da salvação
foi salvo, sempre salvo. Ressuscitou no ano 70 para a glória eterna. Quem era da perdição, ressuscitou para a destruição, para ser banido, para que a sua alma fosse aniquilada para todo o sempre. Então, essa condição permanece. Tá? Ou seja, não há mais juízo porque o juízo já aconteceu. Porém, quem nasce salvo, quem é da boa semente, quem é da salvação, nasce salvo, sempre salvo. Entende? Quem é da perdição já nasce condenado. Tá? Então, quem é da perdição vai ter a sua alma destruída para sempre, porque já foi banido da face do Senhor. Ele existe biologicamente no mundo, mas a sua alma será banida, já foi banida e será destruída para todo sempre. Agora, quem é da salvação já nasce salvo, sempre salvo. Vocês estão entendendo? Por que nós já nascemos salvos e sempre salvos? Porque já nascemos depois de toda a obra consumada. Tudo está consumado. Então, abençoados, tendo entendido o conceito de fogo, que fogo simboliza o juízo de Deus, tá? Tendo entendido que o aspecto humano, material, visual, né, do juízo foi a destruição de Israel, porque era destinado para eles esse juízo, agora vamos ver o aspecto espiritual do juízo. Tá? O que aconteceu no ano 70? Além do aspecto visível, que foi a destruição de Jerusalém e o juízo sobre as 12 tribos, né? O que aconteceu? No mundo espiritual, no reino de Deus, aconteceu a ressurreição, aconteceu o arrebatamento. Nós já estudamos sobre isso, tá? Tem estudo aí na nossa playlist de escatologia consumada sobre esses pontos, tá? Então aconteceu no reino de Deus a ressurreição. Uns ressuscitaram para receberem a sentença de destruição eterna, outros ressuscitaram para a glória, ressuscitaram para a vida eterna, tá? Então, o que aconteceu? Aquelas pessoas que estavam presas na morte ressuscitaram e elas passaram então pelo juízo. Olha só Jesus falando disso aí. Mateus 25, vamos ler do 31 ao 34, depois do 41. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, isso foi no ano 70, já aconteceu, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros. Olha só. Como o pastor aparta os bodes, dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas. Ovelhas é uma referência, uma metáfora aos filhos de Deus, né? Então porá os filhos de Deus à sua direita, mas os bodes, que é uma referência aos da perdição, à esquerda. Então, no juízo houve o quê? Uma separação. Aqueles que ressuscitaram para serem destruídos ficaram à esquerda, e os da salvação à direita. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, aos da salvação: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha que coisa linda. Hã? Amado, essa palavra aqui foi para os da salvação. Esse aspecto aqui é o aspecto invisível, né, do juízo. Foi o que aconteceu no reino de Deus. Tá? Aqui eu entendo, particularmente, que esse aspecto no reino de Deus não tem a ver com carne, não tem a ver com o juízo, não tem a ver só com Israel. No meu modo de ver. Porque aqui é um aspecto espiritual, né? Por isso, inclusive, que diz todas as nações seriam reunidas diante dele. Tá? Então eu entendo isso aqui uma referência como todos os salvos, que, né, independentemente da sua etnia. Porque, veja, o aspecto físico, material e humano do juízo foi contra Israel, já estava profetizado como nós vimos. Mas havia um juízo, um aspecto espiritual, algo que aconteceu no reino. Algo que não foi visto pelos olhos humanos. Aconteceu no reino. Como eu falei, a ressurreição aconteceu, né? E o juízo aconteceu, o arrebatamento, tudo isso aconteceu no reino de Deus em termos espirituais. Então, ali no juízo, todos os povos, todas as nações foram colocadas diante do Senhor espiritualmente. Os da salvação, então, foram colocados à direita e receberam essa palavra: vinde, benditos de meu Pai. Por quê? Porque, amado, ser salvo não tem a ver com etnia. Tá? Você está entendendo o ponto? O juízo material, estou repetindo bem isso para ficar bem gravado na tua mente. A vinda de Jesus teve dois aspectos. Um aspecto visível e material registrado na história da humanidade. Esse aspecto tinha a ver somente com Israel.
Tá? Foi a destruição daquele Jerusalém, a destruição da cidade, do templo, da religião deles e o fim do privilégio deles como povo de Deus. Ponto. Isso tem registrado na história da humanidade. Ok. Só que a vinda de Jesus teve um aspecto invisível, espiritual no reino. Tá? Que foi a ressurreição, o arrebatamento, né? Tem toda essa explicação aí na escatologia consumada. E também o juízo. Então aqui no juízo, todos foram postos diante do Senhor. Tá? Todos que haviam morrido de qualquer etnia foram postos ali e foram separados. Porque nós sabemos, obviamente, que a salvação não era só para os judeus. Por isso que eu estou falando isso. Então, no aspecto espiritual do juízo, ali foram todas as nações colocadas. Então, de um lado ficou, né, a esquerda, que para vocês é a direita, né, você que está assistindo, mas no caso a esquerda, ficou os da perdição, à direita os da salvação. Então, os da salvação receberam essa palavra: vinde benditos de meu Pai, entrem no reino. Maravilha, né? Agora veja a palavra para os da perdição, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Olha ele de novo aí. Fogo eterno é o quê? É um inferno, irmão Cristiano. É um local onde as almas vão pegar fogo para sempre? Não, fogo eterno, como nós vimos lá naquela questão lá de Sodoma e Gomorra, né? Não é que é um fogo que está pegando para sempre num lugar. Não é isso. Fogo eterno é um símbolo de juízo. Então, apartai-vos de mim, malditos, passem pelo juízo, sejam aniquilados. Esse juízo foi preparado para o diabo e seus anjos. O diabo é velho homem, tá? Olha, eu não vou entrar nisso, que o assunto não é isso hoje. Nós estamos preparando um material maravilhoso sobre esse assunto, tá? Então não vou entrar nesse negócio de diabo e seus anjos hoje. Em outra oportunidade vamos explicar isso melhor, tá? Porque isso é um outro assunto, se eu for explicar isso vai se estender. O meu ponto aqui hoje é o que foi falado para os da perdição. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Fogo eterno é o quê? Juízo. Tá? Então esse foi um aspecto espiritual. Isso aqui, amado, esse juízo que Jesus falou, essa separação, uns à direita, uns à esquerda, etc. Isso aqui foi no reino, isso aqui foi algo espiritual. Tá? Agora, tem uma curiosidade. Na cruz, nós tivemos, vamos chamar assim, de uma prévia dessa separação. Não foi interessante? Mas como assim, Cristiano? Não entendi. Como assim? O que Jesus falou? Olha, um à direita, o outro à esquerda. Amado, o que houve lá na morte de Jesus? Vamos lá? Mateus 27, 38. Interessante isso aqui, né? E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e o outro à esquerda. Agora, observe. Um à direita reconheceu Jesus como Senhor. O outro não. Será que aquilo ali foi por acaso? Lembre-se, os que foram postos à direita eram os filhos da salvação. Os que foram postos à esquerda no juízo, os que seriam postos no caso, né? Eram os da perdição. Na cruz houve isso, olha que interessante, houve uma prévia disso, né? Então foram colocados um à direita e outro à esquerda. Olha a separação. Um era da salvação, aquele que reconheceu Jesus como Senhor. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse era da salvação. O outro não, debochou de Jesus. Agora você reparou que Jesus nem sequer falou com ele? Muitos não reparam isso, né? Jesus não poderia tentar converter o outro que estava debochando? Não faz isso não, meu filho, me aceite. Se você me aceitar, você vai entrar no reino comigo. Jesus falou alguma coisa com ele? Agora, Jesus falou com o outro. Ainda hoje vai estar comigo no paraíso. Espiritualmente, obviamente, né? Você vai estar comigo no paraíso. Ou seja, Jesus prometeu ao da salvação. Então é interessante, a gente consegue ver na cruz essa separação que haveria no juízo. Uns à esquerda, outros à direita. Na cruz já houve a representação da separação. Que interessante, né? Então, amados, essa separação, como eu disse, ela é eterna. Porque o juízo, o resultado do juízo é eterno. O juízo já aconteceu, mas o resultado é eterno. Ou seja, quem é da salvação foi salvo, e hoje quem nasce sendo da salvação já nasce salvo.
porque o resultado é eterno, e aqueles que eram da perdição foram destruídos, e quem nasce hoje sendo da perdição é destruído. Já está separado, já está julgado, já está com a sua sentença lançada. Tá? Então, amado, esse foi o juízo final já aconteceu, houve um aspecto humano, físico, né? Visível e registrado pela história da humanidade, que foi a destruição de Jerusalém, de Israel, o juízo sobre as 12 tribos, o fim da religião deles, o fim de Israel como o fim do privilégio de Israel como povo de Deus e a destruição do templo de Jerusalém, a destruição da religião deles. Então acabou, esse foi o aspecto humano e visível da vinda de Jesus e do juízo. E houve um aspecto espiritual, que foi a ressurreição dos mortos, né? O arrebatamento da morte, a ressurreição dos mortos, portanto, uns ressuscitaram para a glória eterna, outros para a destruição eterna. Esse foi o aspecto espiritual do juízo. E você pode perguntar assim, irmão Cristiano, eu entendi tudo isso aí, para mim faz muito sentido, mas e o galardão, como é que fica? É uma boa pergunta, né? Se o juízo final já aconteceu, como é que fica o galardão para nós hoje em dia? Olha só, amados, o galardão, ele estava relacionado ao juízo porque eles estavam antes do juízo, né? Então, para aqueles que estavam antes do juízo, eles receberam o galardão no juízo. Por quê? Porque a entrega do galardão, eu pelo menos entendo dessa maneira, eu vejo assim, para mim faz muito sentido. A entrega do galardão está relacionada à entrada no paraíso. Por quê? Porque o galardão, segundo o que Jesus disse, são tesouros nos céus, ou no céu, no caso, né? No paraíso. Jesus fala assim, não juntem tesouros na terra, juntem tesouros no céu. Ou seja, o galardão é um tesouro que está nos aguardando no paraíso. Entende? Então, quem estava morto naquela época, com a alma morta, né? Na não existência, no Hades, etc., e ressuscitou, pelas obras que eles fizeram, receberam o seu galardão, a sua recompensa. Por quê? Porque eles adentraram o paraíso e, ao adentrarem o paraíso, receberam o que lhes estava reservado no céu. Vocês estão entendendo o ponto? Então, o galardão, ele aconteceu no juízo, como eu disse, por essa conveniência. Eles ressuscitaram e adentraram o paraíso. Então, receberam. Então, na minha visão, o galardão, ele não tem relação direta com o juízo. Ele tem relação direta com entrar no paraíso. Então, nós não passaremos por juízo, porque ele já passou. Mas nós receberemos o galardão por quê? Porque nós vamos adentrar o paraíso. Nós já estamos lá espiritualmente, vamos dizer assim, mas estamos aqui reunindo, né, nossos galardões por meio de obras, das nossas obras aqui, boas obras, né? Porque galardão, essa palavra no grego, é a palavra mistos, significa salário. Tá? Você, para receber um salário, vamos raciocinar aqui humanamente. Para você receber um salário, você precisa necessariamente passar por algum juízo, por exemplo. Tá? Estou dando assim um exemplo corriqueiro. Você lá trabalhou o mês inteiro, você vai receber o seu salário na sua empresa. O teu chefe lá tem que te julgar? Não, ele vai pagar o que lhe deve. Você entende? Ele vai te dar o que está lá. Ele trabalhou tanto, fez hora extra, etc. Está aqui o salário. Então o conceito de galardão é salário. Não é porque não há mais o juízo que não haverá galardão. Na minha visão, o galardão está relacionado com a entrada no reino. Tá? Então, para aqueles irmãos daquela época, isso coincidiu com o juízo. Porque foi no juízo que eles receberam aquele chamado, vinde benditos de meu Pai para o reino. Então, ao entrarem no reino, eles receberam os galardões respectivos. Para nós não tem juízo. Porém, em algum momento da nossa história, a gente vai adentrar o paraíso com o corpo glorificado e com a alma restaurada. Quando isso acontecer, nós receberemos galardão. Tá? Porque o galardão, amado, ele opera a justiça de Deus. E Deus, ele segue sendo, claro, para sempre um Deus justo. Então, se você faz a boa obra que Deus preparou para você, ele, como é justo, vai lhe recompensar. A diferença é que nós não passaremos por nenhum juízo. O juízo já aconteceu. Então você, eu, minha esposa, todos nós não vamos passar pelo juízo. Nós vamos receber o galardão das obras. É simples assim. É o salário. Deus vai operar a justiça dele, nos recompensando
por boas obras. Porque, eu vou repetir, o recebimento do galardão não está atrelado, na minha visão, necessariamente ao juízo. Ele está atrelado à entrada no reino. Então, uma vez que os galardões são tesouros no céu, quando adentrarmos então ao paraíso, receberemos os galardões, tá? Eu quero então encerrar com 1 Coríntios 3:8. Ora, o que planta e o que rega são um. Ou seja, na obra de Deus, quem tem a função de plantar e de regar tem a mesma importância. Esse é o sentido, tá? Quem planta e que rega tem a mesma importância. Mas cada um receberá o seu galardão, no grego é salário, recompensa, né? Segundo o seu trabalho. Perceberam? Muitos entendem que galardão é a salvação. Isso não faz sentido, gente. Porque salvação é pela graça. Galardão é pelo trabalho. Vocês entendem? Então, se eu disser que galardão é a salvação, fica estranho, porque eu estou dizendo que a salvação é pela obra. Tá? Então, separe isso. Se até hoje você entendeu que salvação é o galardão, separe. São coisas distintas. Salvação é a vida eterna dada pela graça. Galardão é uma recompensa. Então, eu entendo o galardão como um adendo. Ou seja, como um algo a mais. Além da salvação, quem fizer as boas obras que Deus preparou de antemão aqui nessa vida, vai receber então tesouros no céu. Tá? Então separe as coisas. Salvação foi pela graça, já está consumada e nos foi dada de graça, vida eterna de graça. Agora, galardão, recompensa pelas obras. Tá bom? Então, meus amados, eu espero que esse entendimento tenha ficado claro. Muitos dos irmãos, né, vêm nos perguntando sobre o juízo final. Então, amado, o juízo final já aconteceu porque tudo já foi consumado. Então houve o aspecto material e houve o aspecto espiritual do juízo, que foi a separação dos bodes e das ovelhas, ou seja, dos vasos de honra e de desonra, dos filhos da perdição e salvação, né, do joio e do trigo. Houve a separação ali no juízo. Separação esta que é eterna. Tá? Então quem é da perdição já está condenado e tem a morte e destruição da sua alma eterna garantida. Quem é da salvação já tem a sua vida eterna garantida e viverá, nós da salvação viveremos para sempre.